Esse atrito me chamou muita atenção. Viva o que Deus chamou para você viver. Seja aquilo que o céu deseja que você seja. Se Deus me chamou para fazer algo, no tempo certo, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer florescer. Seja bem-vindo ao nosso podcast de líder para líder. Me chamo Lucas Souza e nós vamos conversar sobre Conjadem 2024, o atrito que poucos perceberam. Já quero falar com vocês sobre uma geração que precisa viver o seu ministério com autenticidade. Me chamou muito a atenção a pessoa do Maicon Tocha no Congresso Conjadem 2024. Não conheci o ministério do Maicon Tocha, acompanhei durante esse período de Conjadem o surgimento desse ministério na minha vida. Eu não o conhecia. No dia lá, eu confesso que eu fiquei muito impactado por não conhecer. Ele contou um pouco do seu testemunho, falando que é nordestino. Ele falou sobre a profecia, aconteceu sobre o seu casamento, é um jovem casado. Ele falou lá também sobre a experiência do casamento dele, a oferta de R$2.000 que ele recebeu para o seu casamento, algo que o preocupava muito e Deus supriu. E a solução que eu vi lá, isso me chamou muito a atenção, é a autenticidade do Maicon Tocha. Aí ele foi quem ele é, deixou muito claro quem é o Maicon Tocha. É um jovem ministro de louvor pentecostal que canta o seu testemunho, que canta letras inspiradas por Deus, dadas por Deus a ele. Isso muito me alegrou, porque ele foi autêntico, sabe? Ele foi autêntico na sua oportunidade. Essa sua autenticidade no início gerou ali uma estranheza. A gente percebeu, eu percebi isso no culto. Eu disse, da onde saiu esse rapaz? Quem é esse rapaz? Nós não conhecemos, ele estava o Brasil todo, é mundial o congresso, nós não conhecemos. E depois eu estava junto com a missionária Eliana, de Santa Cruz, aqui do Rio. Ela falou assim, não, eu o conheço, ele é casado. E ali eu comecei a ligar minha antena espiritual. O fato de estar observando alguém que eu não o conheço, que não está na mídia, vamos falar assim, não é midiático, não é popular para mim. Eu falei, Jesus, o que esse rapaz está fazendo no Conjadem? E aí depois eu comecei a ligar e entender a mensagem que Deus estava dando para a juventude da nação madureira. O quê? Seja autêntico no seu ministério. Seja quem você é no seu ministério. Não é necessário você mudar a sua identidade por aquilo que é uma tendência, por aquilo que está todo mundo fazendo, por aquilo que está dando certo. Não vá naquilo que está dando certo. Acho que aqui fica o primeiro atrito que o Conjadem deixou muito claro ali. Não vai naquilo que está dando certo. É naquilo que Deus criou para você como propósito, com aquilo que é a sua identidade, seja quem é você para Deus. Esse atrito me chamou muita atenção. Viva o que Deus chamou para você viver, seja aquilo que o céu deseja que você seja, porque ficou muito claro o seguinte: quando você é aquilo que Deus te chamou para ser, Deus te colocará nos lugares que Ele deseja te colocar. Esse é um segundo atrito também que eu vejo, e troco uma ideia aqui desse podcast aqui com relação a ministério. Eu querer moldar, viver, formar aquilo que está dando certo para eu ter um sucesso como o outro teve. Então eu fazer o que o outro fez, porque deu certo para o outro, vai dar certo para mim. Só que aí entra Deus. É o que Deus quer que você seja, é o que Deus quer que você viva. Você nasceu e foi chamado para isso. Então a solução que eu vi ali, você ter um ministério autêntico. Ser autêntico, no meu caso, eu estava lá, fui parar no altar em Goiânia, não esperava esse convite, não esperava de modo algum.
mas sendo quem eu sou em Deus, vivendo o que Deus me chamou para viver, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Agora, o problema que eu identifico cada vez mais na nossa geração de jovem é não identificar a sua identidade ministerial. Não identificar a sua identidade ministerial. E ao mesmo tempo também uma crise de gerenciamento de cargo, ao invés de você liderar um propósito ou uma missão. Quando o líder, e aqui é de líder para líder, quando o líder ele não sabe qual foi o propósito a qual foi chamado para viver na sua liderança, ele acaba também entrando nessa questão de fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Eu louvo a Deus que o Conjadem deu a oportunidade, por meio do pastor Samuel Gonçalves, por meio dos nossos bispos, deu a oportunidade para um jovem como o Michael Tocha. Isso fica muito claro que vai mais pelo que Deus direciona do que por aquilo que está todo mundo fazendo. E aí fica uma voz para a liderança. Primeiro, não faça aquilo que está todo mundo fazendo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer como propósito da sua liderança. E aí o líder, é uma palavra para liderança, o líder, ele precisa ter essa clareza. Deus me chamou para essa obra para fazer o quê? Noé foi chamado para fazer uma arca. Jesus foi chamado para morrer na cruz. João Batista foi chamado para pregar no deserto. Paulo foi chamado aos gentios. Você, líder, você foi chamado para liderar um povo e executar qual obra para Deus? No meu caso, eu sei que Deus me chamou para liderar um povo inovador, um povo que faz aquilo que poucos fazem, formar uma liderança digital, porque para liderar os jovens e aqueles que vão vir, é necessário ter cada vez mais essa força no digital, sem perder a característica da Assembleia de Deus. Então eu tenho isso muito claro comigo, por isso que a gente tem essa criação de conteúdo. Então quando o líder sabe o propósito do seu chamado, independente do que os outros estão fazendo, eu faço porque Deus falou comigo para fazer aquilo. Então a figura do Michael Tocha foi esse atrito ali, deixando muito claro para os líderes que estavam presentes: se Deus está te conduzindo para fazer algo, realiza, mesmo que não esteja ninguém fazendo. Mas não é porque ninguém está fazendo que você também não vai fazer. Se Deus falou para fazer, faça. Esse atrito tem que cada vez mais ficar convicto no nosso coração. Deus me falou para fazer isso. Deus me chamou para dar oportunidade para essa geração, para esse público, para esse povo. E também, no caso, o jovem ter cada vez mais essa certeza de quem é para Deus, a sua identidade. O Michael Tocha estava diante de milhares de pessoas e em momento nenhum eu vi ele forçando identidade, ao ponto que depois o Espírito Santo começou a unir a igreja e a igreja entendeu: Deus usa, Deus está usando, Deus está movimentando através desse jovem chamado Michael Tocha. Agora, o caos da questão é quando nós começamos a querer copiar demais aquilo que está dando certo e perder a identidade da Assembleia de Deus. É quando aquilo que está surgindo para um modelo de igreja, eu copiar aquilo porque para eles está dando certo e eu deixar de ser uma Assembleia de Deus que é conduzida pelo Espírito Santo, que é conduzida pela resposta de oração, que é conduzida pela autenticidade da liderança, porque a Assembleia surgiu na disruptura daquilo que as lideranças passadas faziam, eles passaram a fazer. A Assembleia foi uma denominação de oportunidade. E se nós formos ver o modelo de igreja que surgiu recentemente, dos 10 últimos anos para cá, não é um modelo de igreja que dá oportunidade. Não se dá oportunidade dentro do culto. E nós vemos que a Assembleia de Deus tem essa característica de dar oportunidade. Dá oportunidade ao departamento, dá oportunidade para cantores, dá oportunidade para pregadores, dá oportunidade para líderes como eu. Então, se a gente muda
o modelo de igreja, eu perco a identidade de Assembleia de Deus. E aí gera o caos. E aí gera a crise de identidade. Que infelizmente a gente está vendo assembleias dizendo ser assembleia, mas você vê que não tem nada de assembleia. E aí nós vimos ali no Conjadem, graças a Deus, eu estou muito feliz em ver um Conjadem que deixou muito claro para os líderes e os jovens presentes: nós não iremos perder a nossa identidade. E a mensagem que fica nesse podcast aqui, que nós precisamos cada vez mais ter certeza e segurança do nosso chamado, do nosso ministério. Quando a gente tem a certeza que Deus nos chamou para fazer algo para Ele, mesmo que seja dentro de um ano, mas se dentro daquele um ano eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer aquilo, tempo certo, Paulo vai dizer: um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Se Deus me chamou para fazer algo, tempo certo, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer florescer. Seja uma semeadura que eu fiz durante um ano, seja uma aguada, que fala aqui na roça, né? Quando eu vou regar, vou dar uma aguada, né? De repente, na sua liderança você foi chamado para regar, não para semear. E aí esse é o propósito de Deus, você regar em sementes que já estão brotando, mas o crescimento, a certeza, a solução, o sucesso sempre virá da parte de Deus. Esse foi o nosso podcast de líder para líder. Se você não me conhecia, eu quero te convidar a dar esse crédito, me segue por aqui. Se você já é seguidor do Lucas Souza, Clube do Lucas Souza, faz parte também da comunidade Líder para Líder, eu peço para você, vamos compartilhar. Se fez sentido para você também esse podcast, joga nos grupos de WhatsApp, joga no grupo de Facebook. Vamos fazer cada vez mais essa mobilização aí de líder para líder, ok? Me dá essa credibilidade e deixa nos comentários o que mais te chamou a atenção desse nosso podcast aqui. E nós estamos no podcast de número 1. É isso aí, aqui no canal, podcast oficial, é um podcast oficial, vai sair toda semana. Então é o nosso podcast de estreia oficial de Líder para Líder. Não vamos parar mais, fomos chamados para isso. Então deixa nos comentários. Deus te abençoe, forte abraço. Let's go, valeu!